noite, liturgia do culto vespertino, nessa tarde e noite. Nós estamos, nesse momento, iniciando o culto de adoração ao nosso Deus, e para isso nós temos a meditação na sua palavra, e o texto escolhido para esta meditação é um texto bem conhecido, mas de uma profundidade muito grande. É carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 23 a 25, e mais alguns outros textos que nós vamos acrescentando durante a exposição. Então peço que você pegue a sua Bíblia, vamos folhear, vamos pegar a palavra de Deus para examinar, e peço que você separe esse texto para nós lermos agora. Nesse momento nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para essa meditação. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, se concentre, não deixe que nada atrapalhe esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de acesso à Tua palavra e de podermos, Senhor, pesquisar, examinar, para dela extrairmos, Senhor, lições nutritivas para a nossa vida espiritual. Pedimos a Tua bênção para esse momento, e eu particularmente peço que o Senhor me ajude, me sustente nas minhas fraquezas, para que eu seja veículo do Senhor para transmitir a Tua palavra. Que as minhas limitações, Pai, não atrapalhem a comunicação daquilo que o Senhor quer. Pedimos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, leitura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 23 a 25. Acompanhem a leitura. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, esse é um assunto muito importante da nossa fé, a justificação. E o apóstolo Paulo, você ler desde o início dessa carta, ele apresenta, durante a sua exposição, todos os sintomas que a doença do pecado causa em todos os seres humanos. Todos os seres humanos foram atingidos. Todos estamos na mesma situação diante de Deus. Somos ou passamos a ser defeituosos pela herança que recebemos da queda, aquela queda de Adão e Eva, lá no pacto das obras, quando Deus exigiu deles obediência. E aí eles deveriam e poderiam ser obedientes a Deus, mas como tinham o livre-arbítrio, decidiram desobedecer usando exatamente o livre-arbítrio que tinham. Eles tinham, e a partir da queda, daquilo que eles cometeram, em seguida, perderam esse livre-arbítrio, passando a ser um parcial arbítrio. Por que parcial? Porque a partir daquele momento, eles já não tinham mais a capacidade de atender plena, total e perfeitamente os requisitos que Deus colocaria na sua vontade. E devido a isso, nós, que somos da mesma geração, fomos gerados, ficamos inteiramente incapazes de atender ao padrão de santidade que Deus exige. E devido a essa provocação, nós não atendemos esse padrão. E aí passamos, por causa desse nosso comportamento caído,
passamos a provocar a ira de Deus. E só merecemos por isso exatamente a ira de Deus. As muitas religiões que há, né, na sociedade, religiões inventadas pelos homens, induzem os seus seguidores dessas diversas religiões a cumprir exigências com o objetivo de satisfazer a essas supostas divindades que os homens criaram, na tentativa de obter o agrado delas e, por isso, a sua salvação. No caso do nosso Deus, Deus nos justifica e nos aceita sem exigência alguma. Nós estávamos mortos. No versículo 23, nós lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O nosso Deus nos justifica e nos aceita sem exigência alguma. Com grande amor, Ele nos busca daquele mar de trevas que nos encontrávamos para nos trazer, pela sua graça, para um reino de luz. É essa a atitude que Deus toma, a sua vontade soberana, sem que nós tivéssemos absolutamente nada para oferecer. Ele faz isso por nós. Portanto, gostaria de subdividir essa questão da justificação em 3 aspectos. O primeiro é: a justificação não é concedida por meritocracia. O apóstolo Paulo ensina aqui no versículo 24 que somos justificados gratuitamente por sua graça. Então, o que é gratuitamente? Nada é exigido em troca. E isso acontece por causa da graça maravilhosa do nosso Deus para conosco. O segundo aspecto dessa justificação é: a justificação não é um reconhecimento pelo atendimento aos requisitos da lei diante de Deus. Você atendeu todos os requisitos da lei, tudo que a lei solicita, e a lei aqui que a gente está entendendo é a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos. Atendeu a lei? Então vai ser justificado. Não é por isso. Não é o reconhecimento pelo atendimento aos requisitos da lei. E no versículo 26, aprendemos que não é o homem que se auto-justifica. Se fosse pelo atendimento aos requisitos da lei, o homem então se apresentaria auto-justificando-se. Olha, eu atendi aqui a lista de N requisitos, então eu posso ser justificado. Ele se auto-justificaria, mas Deus é que é o justificador daquele que tem fé. Um pouquinho além, num complemento dessa leitura, no versículo 26, diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, fica muito claro que não é o homem que se justifica por um autorreconhecimento do atendimento que fez aos requisitos da lei. Então, alguém poderia dizer que a justificação é concedida por causa da fé. Não, não é concedida por causa da fé. Primeiro, Deus chama, sem que ninguém tenha apresentado absolutamente nada, e em seguida Ele justifica. Eu gostaria de destacar nessa hora um capítulo da nossa Confissão de Fé, o capítulo 11, que fala especificamente sobre a justificação. E diz assim, vou ler um pequeno trecho só para clarear. Olha como começa o item 1 da Confissão de Fé, no capítulo 11 da justificação. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como se fossem justas.
Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Não lhes imputa como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas sim a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Então, não é o fato de nós termos tido fé que é o motivo da justificação. A justificação vem antes da fé. Em terceiro lugar, nessa análise rápida que nós estamos fazendo sobre a justificação não é um pagamento por obras realizadas pelo homem. No versículo 25 nós vemos isso claramente. O que diz o versículo 25? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aprendemos que Deus, por sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. É perdão para aquele que se arrepende, pois enxergar a situação de morte em que se encontra é o mínimo que acontece quando a pessoa então passa a se arrepender daquilo que é e daquilo que fez. Um exemplo assim, muito rápido, tranquilo, para nós entendermos essa questão melhor, é no Evangelho segundo Lucas, um texto muito conhecido, capítulo 19, no versículo 9. Você depois pode ler a história, pegue aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9. Diz assim, é a história de Zaqueu, o publicano. O que era ele, o Zaqueu? O Zaqueu era, vamos dizer assim, um corrupto de carteirinha. Mas não era só um corrupto de carteirinha, ele era o chefe da gangue, ele era o líder que distribuía toda aquela situação de corrupção. E aqui conta a história do encontro com Jesus. E nesse versículo 9, está assim, muito claro o que é o entendimento dessa questão das obras. Ele diz assim, então Jesus lhe disse, eu vou ler o 8 primeiro. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quem está falando isso aqui é o chefe da gangue de corruptos lá daquele governo. Ele, espontaneamente, entendeu, reconheceu a sua situação e se arrepende, e deu uma prova de arrependimento. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, toda aquela montoeira de pecados que Zaqueu carregava, naquele momento ele reconheceu que aquilo realmente era um lamaçal na vida dele, e percebeu que precisava se arrepender e tomou atitudes relativas a tudo aquilo que Deus permitiu a ele enxergar. Então, irmãos, concluindo, no versículo 28, há uma conclusão a respeito dessa passagem. Versículo 28 lá do capítulo 3 da carta aos Romanos, o texto básico da nossa meditação. Como é que Paulo fecha essa questão? Versículo 28, ele diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, conclusão, o homem é justificado pela fé, ou mediante a fé, ou em articulação com a fé, independentemente das obras de atendimento à lei. A justificação vem antes, é um ato exclusivo de Deus. E na sequência desse ato, aí sim, vem uma etapa importantíssima. Na sequência, é a etapa do processo de santificação, que é um processo contínuo, com frutos que evidenciam se é realmente uma nova criatura de fato. É uma evidência que essa nova criatura começa a apresentar
na sua vida, na sua carreira de santificação. Então, irmãos, concluindo essa breve meditação, porventura você esteve até o momento meio desligado da importância que é a justificação na vida daquele que é servo, eleito de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz? Eu encorajo você a estudar com mais profundidade esse tema. Se interesse, pegue lá a Confissão de Fé, pegue esses textos das cartas de Paulo. Nós estamos nos aproximando do mês de outubro, estamos avançando no mês de setembro, nos aproximando do mês de outubro. O mês de outubro é o mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante, lá do século XVI, em que o monge agostiniano Martim Lutero, ele foi impactado por esses textos aqui, da carta de Paulo aos Romanos, sobre justificação, sobre tudo que o nosso Deus resolveu fazer, aplicar na vida dos seus servos amados eleitos. Então, eu encorajo que você utilize um tempo, invista um tempo no estudo desse tema tão importante da nossa vida de fé. E faça consultas também na Confissão de Fé, no capítulo específico. E assim, nós vamos valorizar essa imensa bênção que nós recebemos do nosso Deus e apresentar gratidão permanente a Deus. Nós temos que nos posicionar diante de Deus, reconhecendo o valor de todas as bênçãos que Ele nos concede. E com o firme propósito dessa obediência ao Senhor, para agradar ao nosso Deus. E dessa forma eu rogo a Deus que abençoe a sua vida de fé, a sua vida de servo, a sua vida de quem quer realmente progredir na carreira de santificação. Vamos chegar à perfeição aqui? Não, mas nós vamos apresentar uma taxa de melhoria. Hoje nós estamos melhores do que ontem. Se Deus permitir, Ele vai nos abençoar, amanhã estaremos melhores do que hoje, nessa nossa carreira de santificação, estudando a palavra, vendo o que Deus, o que agrada ao nosso Deus. E dessa forma, sermos cada dia mais, estarmos mais em comunhão com o nosso Deus e assim adquirirmos grandes bênçãos na nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe, abençoe você, sua família, a sua vida de fé diante de Deus. Vamos então orar agradecendo esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos concentramos, Senhor, em oração para agradecer tantas bênçãos recebidas do Senhor e de uma forma muito especial a justificação pela Tua graça maravilhosa, que nos tira das trevas para a Tua maravilhosa luz, para enxergarmos pela iluminação da nossa razão, enxergarmos o mundo espiritual, tudo aquilo que o Senhor tem nos beneficiado com tanto zelo, misericórdia e amor. Louvado seja o Teu nome. Eu peço agora que o Senhor abençoe cada um que está recebendo essa palavra, mesmo que seja à distância, pelo recurso da internet, que o Senhor abençoe. Que o Senhor dê aquele toque poderoso para que haja sempre a melhoria da santificação na vida do Teu povo. Tudo pedimos, agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.
feliz.